Oi, gente, como vocês estão? Camila Del Monte falando aqui e esse é mais um vídeo das nossas cápsulas de liberdade aqui. A gente vai falar hoje sobre 3 coisas que as pessoas não te contam quando o assunto é autoconhecimento. E é bem interessante que você saiba por que eu tô falando isso daqui. Primeiro, um ênfase aqui na criança, né, gente? Ó, 7 meses e meio, o menino tá grande, viu? E por que eu quero falar sobre isso aqui com vocês? Durante a maior parte do meu processo, da minha jornada de autoconhecimento, eu me cobrei muito. Eu tinha aquela famosa síndrome da impostora, sabe? Parecia que eu direcionava as pessoas para fazerem coisas, eu dava dicas, eu conduzia, inclusive cobrava, né, para fazer esse tipo de trabalho com as pessoas que me procuravam e me pediam ajuda. Mas muitas das coisas que eu ensinava, que eu ajudava, eu não conseguia aplicar na minha vida. E na verdade eu nem percebia que eu não aplicava na minha vida. E até eu passar por esse processo, né, de transição e descoberta de que eu estava fazendo cursos para aprender e depois ensinar, ao invés de fazer cursos para realmente transformar a minha vida e a partir dessa transformação ajudar as outras pessoas, até eu sacar isso, ó, foram mais de 2 anos. Então eu já tinha feito formação em PNL, Programação Neurolinguística, já tinha feito curso lá na Califórnia com Anthony Robbins, investi pra caramba pra fazer o curso. Eu já tinha feito uns 30 cursos na área de desenvolvimento pessoal, até que eu tava um dia lá, chorando no final de 2017, chorando muito por causa de mais um término de relacionamento amoroso. E eu tava 2 dias, assim, sem parar de chorar. E a minha mãe chegou, e eu morava com ela ainda, e ela falou: por que você não aplica na tua vida o que você ensina às pessoas? Cara, na hora eu fiquei pé da vida com a minha mãe, queria socar a cara dela. De verdade, fiquei muito mal, fiquei me sentindo muito péssima. Mas aquilo me despertou, aquilo me fez realmente olhar para como eu estava conduzindo a minha vida e perceber que eu realmente não estava aplicando aquele conhecimento que eu havia aprendido em todos aqueles cursos, já investido um monte de dinheiro, não estava aplicando na minha vida. Pelo contrário, eu inclusive fugia de olhar para minha área de relacionamento. Eu falava que estava tudo bem, que agora não era o momento, que agora era o momento de olhar para o profissional, que agora era o momento de olhar para a saúde, nunca era o momento de olhar para minha área de relacionamento amoroso. E naquele momento, até aquele momento, eu vivia com aquela sensação de estar sempre correndo em círculos. Os cursos que eu tinha feito até aquele momento, eles me prometiam, né? Prometiam para quem comprava uma transformação definitiva. Algo que eu fosse fazer ali, eu curava a minha vida e nunca mais seria a mesma e não precisava fazer mais nada, né? Então é por isso, por passar por essa transição e perceber o quanto é doloroso, o quanto é sofrido a gente realmente cair nessas, né? Nessas ilusões de que autoconhecimento é isso, que você vai fazer alguma coisa que vai curar a sua vida para sempre e você não vai precisar mais fazer nada. É por isso que eu quero falar sobre esse assunto aqui com vocês. É algo bastante delicado. Inclusive, como eu tinha acesso a esse tipo de promessa, né? As pessoas, os cursos, né? Os treinadores acabavam prometendo isso pra mim. Eu, na inocência ali, eu queria ajudar as pessoas. Eu queria ser um acesso para transformar a vida das pessoas. E eu acabava também oferecendo esse tipo de coisa para os meus clientes, né? Então, sim, eu consegui ajudar muita gente. No meu trabalho, né, principalmente usando só a ferramenta de programação neurolinguística, a gente tem as ferramentas, tem um know-how ali que não é necessário, né, teoricamente, que eu saiba do assunto para que eu possa fazer as perguntas e direcionar, ajudar a pessoa a encontrar as próprias perguntas na vida dela. Mas, mesmo assim, para mim não estava sendo algo autêntico e isso acabava tirando meu poder, isso acabava me colocando muitas dúvidas, muitos questionamentos e eu sequer falava sobre isso porque eu nem percebia. Então eu tava ali, me sentia todos os dias, acordava cansada, me sentia
é como se eu estivesse andando em círculos, correndo em círculos, sem chegar em nenhum lugar, como se tudo para mim tivesse que ser muito difícil, tudo tivesse que ter muito esforço para que eu pudesse merecer, né, cobrar pelo meu trabalho, enfim, e tudo isso estava ali no pano de fundo. Então é por esse motivo que eu quero te contar as 3 coisas que eu descobri nesse processo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, autoconfiança, qualquer coisa que seja, quando o assunto é o teu senso de capacidade, merecimento ou potencial, né, para ser, fazer e ter qualquer coisa na sua vida. E a primeira coisa é que autoconhecimento não é algo, um ponto de chegada, não é algo que você descobre um nível para chegar. Autoconhecimento, você não vai caminhar alguns passos para chegar ali, ok? Não sei se fui muito claro com isso, porque é a principal coisa, tá? Minha principal descoberta foi essa. Não existe um lá para chegar quando o assunto é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento é algo que você vai descobrir e continuar desenvolvendo na vida, porque faz parte da tua vida. Enquanto você está viva ou vivo, você está sujeito, né? Você tem a oportunidade de continuar se desenvolvendo. E é uma escolha, né? Você vai continuar se trabalhando, descobrindo coisas novas sobre você, inclusive, né? Muitas vezes durante essa jornada, até mesmo depois dessa sacada ali no final de 2017, eu pensava que eu sabia quem eu era. Muitas vezes eu pensei, nossa, agora eu já sei tudo sobre mim, agora eu já descobri tudo que eu precisava da minha vida, agora eu tô livre de tudo e qualquer coisa ali, ó, nada me para. Só que essa sensação de saber quem você é, de se autoconhecer, ela é uma sensação completamente falsa, porque ela mostra simplesmente que no nível da vida que você está, ok, talvez você tenha descoberto tudo que você precisa para se manter nesse nível, mas a felicidade está no progresso, né? Como diz nosso querido Anthony Robbins, a felicidade está no progresso. Se você começa a se estagnar mesmo no nível que você considera alto comparado à sua própria vida no passado, essa estagnação começa a te gerar sofrimento. E aí o que vai acontecer é que entre você, onde você está agora, e o próximo nível, tem uma lacuna, tem um espaço. E nesse espaço tem algo para você descobrir sobre você ainda. É um novo nível de jogo, uma nova forma de ser você, que você ainda não descobriu. Então, é isso, gente. Autoconhecimento não tem um lá para chegar, não tem um nível para você medir. Ah, eu 100% me conheço ou eu não me conheço nada, ok? Então essa é a primeira coisa que as pessoas não te contam sobre autoconhecimento. A segunda coisa é que, mesmo que você se considere uma pessoa que se conhece, você já tem feito terapias ou processos de autoconhecimento com essas terapias alternativas, você tem lido e aplicado aquele conhecimento na sua vida, mesmo que você se considere uma pessoa que se conhece, né, assim como eu me considerava naquele momento, principalmente naquela época, isso não te blinda de cometer erros que você já cometeu no passado. E erros no sentido assim, não vai te blindar de você se cobrar por alguma coisa, não vai te blindar de você ficar com aquela sensação, poxa, não consegui, não fui o suficiente nesse caso, sou inferior. Não vai te inibir, não vai te blindar, por exemplo, de você ter uma reação agressiva com alguém, agir com raiva, agir por impulso, ter algumas recaídas de compulsão, por exemplo, com comida, com alguma coisa que você tinha antes. Isso não vai te blindar. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta para que você tome consciência do que você está fazendo no momento do que você está fazendo, que você sabe por que você faz isso e que você tenha uma escolha. E isso significa que, sim, o seu passado vai te puxar para fazer aquilo de novo, né? Você criou um hábito, isso está muito forte. E isso vai voltar, às vezes.
Quando você se conhece, o que acontece é que você vai sacar quando você tá reagindo daquela forma que você já sabe que é destrutiva, que você já entendeu de onde vem, que você já escolheu deixar de lado, e você vai poder ter uma escolha, tomar uma escolha. Então, isso não vai te blindar, você não vai ser um ser superior de luz que nunca mais vai errar com ninguém e nem com você mesmo, tá? Então, isso daí não se cobre. Eu era, como eu falei pra vocês, a síndrome da impostora ali, meu Deus, eu me cobrava, pra mim eu não podia chorar, não podia ficar triste, eu não podia acordar meio desanimada ou começar a procrastinar, porque senão, pra mim era como se eu tivesse voltado a estaca zero, nada do que eu fiz foi o suficiente, eu não devia ter investido tanto dinheiro nessas coisas porque não funcionou de nada, sabe? Então a gente começa a entrar naquele looping de pensamento destrutivo que invalida todo o processo que a gente já passou, se a gente não saca essa segunda coisa, que é autoconhecimento não te blinda de cometer os mesmos erros, outros erros, de sentir falta de poder, ok? E a terceira coisa que não te falam sobre autoconhecimento é sobre o tempo para você sair do seu padrão destrutivo que ainda está enraizado ali. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei no item anterior, quando você se descobre, quando você se conhece, sabe os gatilhos, né? O que acontece no mundo externo que acaba te gerando aquelas sensações, tirando o seu poder, quando você sabe disso, isso não te impede de voltar para lá. Essa terceira etapa que eu tô falando, essa terceira coisa que eu tô falando é a questão do tempo que você fica presa ou preso na mesma situação. Então, o que isso quer dizer? Quando eu comecei na jornada de autoconhecimento, eu percebi, né, depois, olhando para trás, eu percebi que eu já demorei 1 ano para deixar de lado um ressentimento que eu tive com alguma pessoa, por alguma coisa mal resolvida. Eu já fiquei 1 ano sofrendo por causa de um término de relacionamento, por exemplo. E conforme o tempo foi passando e eu fui me descobrindo nesse processo, fui fortalecendo a minha maneira de ser nova, poderosa, autoconfiante, eu fui percebendo que esse tempo foi diminuindo. Então, a primeira vez ali, 1 ano sofrendo por causa de um relacionamento, um término de relacionamento. Depois 6 meses, depois 3 meses, depois um mês, depois 1 semana. E eu já falava, quando eu cheguei numa semana, eu falava assim, isso foi até 2011. Eu falava pra todo mundo, pra todas as minhas amigas, olha, pode acontecer qualquer coisa, me dá 1 semana que eu tô nova. 1 semana eu acordo, outra, livre, né? Então pode acontecer qualquer coisa comigo, que 1 semana tô nova, já tô amando outra pessoa, tô de boa. E esse tempo vai diminuindo conforme você vai se fortalecendo, conforme você vai se treinando para abrir mão de ressentimento, de raiva, de angústia, de culpa, de remorso, de revolta, qualquer sentimento que tire o teu poder. Então, o que vai acontecendo é que esse tempo vai diminuindo. Então, eu percebi que eu cheguei a 1 dia, né? Então, eu falo hoje ainda, me dá 1 dia, né? Me dá 1 dia que eu abro mão disso, acordo nova no outro dia. Isso, 1 dia, continua sendo 1 dia quando são assuntos que, pra mim, são gatilhos muito fortes, então coisas relacionadas a meus familiares, se acontece algum desentendimento, alguma coisa ali, eu fico triste ali, eu me permito ficar triste ainda durante 1 dia inteiro. Coisas, inclusive, com a gestação, né, porque envolve uma pessoinha que eu amo, né? Esses dias eu tive uma experiência bem ruim, né, que eu posso considerar ruim, e eu sei que não significa que é ruim, mas eu interpretei assim, que foi um teste de toxoplasmose que eu fiz e deu reagente para IgG, que é a doença antiga. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque eu fui lá no Google, né? Olha a loucura, não façam isso, gente. Não vai ficar procurando coisa de doença no Google, que é terrível. E aí eu fui lá, procurei, percebi, vi ali todas as possibilidades de coisas horríveis que poderiam acontecer com o meu neném. E aí eu fiquei bem mal, assim, fiquei
muito medo, conversei com o meu marido, com o Ju, solicitei apoio de coach, né, que eu tenho um coach no programa de liderança que eu tô fazendo, conversei com uma amiga, enfim, precisei de apoio para sair daquele estado, né, de medo, de pavor do que poderia acontecer, e logo depois a gente refez o exame e deu não reagente, foi um erro de laboratório, mas enfim, só para exemplificar, tem situações que vão me colocar, que ainda me colocam naquele estado de perda de poder por um dia, que eu me permito, né, que eu sei que é o meu tempo ainda para abrir mão. Mas tem outras situações que eu consigo em 1 minuto, assim que eu percebo, 5 minutos, né? Eu e o meu marido, a gente tem um acordo. Quando eu tô assim, lidando com alguma coisa que tá me tirando meu poder, ou ele, né, a gente pergunta um pro outro, quanto tempo você quer para abrir mão disso, né? E aí eu falo, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, né? Então, você vai perceber que não é sobre você nunca mais se sentir ou ter uma experiência de falta de poder. É sobre quanto tempo você fica lá. Porque aos poucos você vai se treinando nessa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, quando você sabe todos os mecanismos que te colocam naquela situação, você vai se treinando a abrir mão e fica cada vez menos, até chegar 1 hora, né, um dia, e não tem um tempo ideal. Você vai se trabalhando e se fortalecendo para que cada vez se sinta mais livre e menos tempo, né? Então essas são as 3 coisas que não te conto sobre autoconhecimento. Tenho certeza disso porque eu passei muitos problemas por causa desses 3 mitos, né? Me cobrei demais, me invalidei muitas vezes, enfim, e eu me acho na obrigação de compartilhar isso aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Me conta aqui, inclusive, se você gosta desse formato mais de conversa, se você gostou do conteúdo do vídeo, dessa interação mais leve, mais divertida. E lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho aí e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo no teu coração e bora ser livre!